Eu me propus a viver um arcano por semana e trilhar a jornada dos 22 arcanos maiores do tarô. Meu nome é Juliana Gardner e essa é a Saga da Louca. Bom, como de praxe, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, sendo a primeira uma imersão em toda a semântica da carta da sacerdotisa, que foi a carta dessa semana. A segunda parte, eu vou contar como foi a semana imersa na energia dessa carta, sendo regida pela sacerdotisa. E a terceira parte a gente finaliza transitando para o arcano da Imperatriz. Então, para falar da sacerdotisa, vamos primeiro analisar o conjunto simbólico da carta, né? Então, a gente tem 3 pontos importantes para perceber aqui nessa carta. O primeiro é que ela é uma mulher e ela está coberta de roupas sacerdotais. O segundo, que ela está sentada, um pouco de ladinho, né? Então, a gente pressupõe que ela esteja de pernas fechadas e ela está em posse de um livro em cima do colo, né? Então, esses 3 pontos, eles são primordiais para a gente entender toda a simbologia dessa carta. A primeira coisa é que a posição que ela tá, né, sentada com as pernas fechadas com o livro no colo, com bastante roupa em cima, qualquer coisa que aconteça ali no meio ambiente dela, vai ser muito difícil ela ter algum tipo de reação. Se ela tiver alguma reação, não vai ser imediata, vai ser uma reação muito lenta. Então, a gente entende que a energia da sacerdotisa, ela é pouco ou nada reativa e passiva, porque ela tá impossibilitada de tomar qualquer ação aqui. Aí a gente fala das roupas dela, então a gente vê aqui que ela não demonstra, a gente não consegue ver o formato do corpo dela, não consegue ver nada. Isso significa aí que ela é muito misteriosa, porque ela não se revela, a gente não sabe como ela é. E significa também que ela tem um bloqueio pro profano, então ela é mais distante, né? E se a gente vê, ela tá contemplativa. Então ela tem esse distanciamento do meio social dela, né? Ela tá inerte no mundinho dela, no mundo astral, no mundo dos sonhos, da imaginação. Ela é a própria retidão emocional, né? E o terceiro aspecto é o livro no colo dela, que é o símbolo do conhecimento. Então ela detém um conhecimento. Nessa somatória de que ela não se revela, ela tem um conhecimento, a gente entende que ela guarda um segredo muito grande, ela guarda um mistério da alma. Porque ela é esse aspecto mais noturno, mais mundo astral, mundo da imaginação, mais intuitivo. Então ela guarda esses segredos da alma, ela guarda a luz e a sombra, né? Em alguns tarôs, ela até ilustrada com 2 torres atrás dela, simbolizando essa dualidade da luz e da sombra. Inclusive, ela é o arcano 2. Então, ela é essa dualidade que se contrapõe à energia do mago. Ao passo que o mago é muito dinâmico, a sacerdotisa, ela é o oposto, o contraste. Então, ela é extremamente passiva, pouca ou zero ação e muito mais intuição, mais reflexiva, mais observadora. Então, ela pensa muito antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, né? Então, o lema da sacerdotisa é menos razão e mais intuição. A sacerdotisa, ela representa o silêncio. A gente vê que ela é contemplativa, a gente entende que ela está inerte, que ela tem um distanciamento social e que ela é muito pouco reativa, que ela até um pouco fria. E quando a gente fala de frieza na sacerdotisa, não é uma frieza emocional, é justamente essa retidão emocional que ela não se revela, né? Então ela é bem fechada, bem travada para se expressar. Tendo em vista todas essas alegorias, quais provocações que a sacerdotisa traria numa leitura de tarô, por exemplo? Então, será que existe alguma situação na sua vida que você não está se entregando? Será que você está se distanciando da realidade para não encarar os fatos? Porque encarar os fatos também é muito do racional, né? E a sacerdotisa é zero racional. Então, será que você está se distanciando para não lidar com a realidade? Será que você está pensando demais e deixando de escutar a própria intuição? Será que você está dando vazão suficiente para sua intuição? Então, são coisas interessantes aí de se pensar e se questionar, né? Quando a gente fala de sacerdotisa. Note e anote o resumo da sacerdotisa. Ela é muito passiva, de reação longa ou quase inexistente. Ela é inerte, conectada com o plano astral, tem um bloqueio para o profano, muito introspectiva
reflexiva e observadora. E aí, a gente fala da minha semana na força da sacerdotisa. Eu sinto que realmente transitei para o próximo arcano quando eu e meu marido editamos o vídeo, né? E aí quando a gente editou o vídeo do mago, eu comecei a refletir e aí eu realmente emergi na energia da sacerdotisa. Porque eu olhei aquele vídeo e eu percebi que eu fiz tudo no improviso. Então eu falei, agora é o momento que eu tenho que gravar. E eu tava com o roteiro pela metade, eu não tava pronta, não tava, sabe? Então eu fui no improviso e quando eu vi o resultado final, eu falei, não ficou como eu gostaria. E aí, quando não fica como gostaria, já dá aquela desmotivada, né? E aí eu começo a emergir aí num emocional que não é muito bom. Então eu fico ali lidando com as luzes, com as minhas sombras e as minhas luzes, né? Então nesse equilíbrio aí de falar, tá, eu preciso fazer isso, não tem porquê eu, né, entrar nesse processo de desmotivação, mas aqui, só a sombrinha aqui falando na orelha, né? E aí foi uma semana que eu fiquei muito inerte, muito reflexiva em todo esse aspecto do emocional. E eu fiquei tão inerte que eu fui muito pouco produtiva, ou nada produtiva, né? Porque eu não consegui ter inspiração para escrever, para me expressar. Eu fiquei silenciosa quase que forçosamente. Então eu fiquei nesse silêncio da sacerdotisa, fiquei sentindo essa energia, né? E a sacerdotisa, como é uma carta que a gente perde velocidade, ao passo que no mago eu tava ali dando conta de todas as demandas, equilibrando os pratinhos, na sacerdotisa eu fiquei mais lenta. Então eu fiquei muito cansada porque eu não tava com energia suficiente para atender todas as demandas aqui do cotidiano, né? Então eu fiquei muito cansada por conta disso. E fiquei bastante sonolenta, porque a sacerdotisa, ela é uma energia mais noturna, ela é uma energia mais mundo dos sonhos, mundo astral, então eu fiquei mais sonolenta e é muito louco. É muito louco como isso acontece, né? Eu fiquei até meio que surpresa. E aí, eu também fiquei reflexiva sobre o que realmente importa nesse trabalho que eu tô fazendo. Lá no Arcano do Mago, eu falei, na sacerdotisa, certamente eu vou ter algum tipo de crise com o projeto, e dito e feito. Mas, no geral, foi uma semana mais silenciosa, mais inerte mesmo, e foi uma semana de pouca ação mesmo. E agora a gente transita para a energia da Imperatriz, que é o arcano que eu mais gosto do tarô. A Imperatriz, a gente tem o mago, que é extremamente racional e dinâmico, a sacerdotisa, que é passiva e muito lenta, parada, na verdade. A Imperatriz vem equilibrar. Ela já acessou o mundo das ideias com a sacerdotisa, ela já pegou toda a imaginação que ela precisava e agora ela coloca em prática com a ação do mago. Ela está sentada com as pernas abertas e com o brasão do próprio império debaixo do braço. Então, ela já se sente mais segura naquilo que ela vai fazer, em como agir, no caminho que tomar, nas escolhas que tomar, e ela tem muita questão do acolhimento. Então, a Imperatriz, como fala de criatividade, ela também fala de gravidez, né? Fala da geração e do acolhimento, né? Porque ela é uma matriarca, ela é a senhora ali do seu império. Eu adoro a energia da Imperatriz, é uma carta muito linda. E vai ser uma semana muito boa e que assim seja, né? E aí agora a gente transita oficialmente, esse é o meu outro tarô. E a Imperatriz, ela é ilustrada, inclusive, com o símbolo de Vênus na mão. Em alguns outros tarôs, ela é inclusive ilustrada grávida. E na semana que vem eu vou trazer o outro tarô que eu tenho, que a ilustração ela é fantástica, mas não vou dar spoilers, né? Então estamos oficialmente na energia da Imperatriz. A gente se vê na próxima semana. Um beijo!